O Cariri é uma região localizada no sul do estado do Ceará, no Brasil. É conhecida por sua rica diversidade cultural, histórica e belezas naturais. Compreende uma área que engloba diversos municípios. Essa região é marcada por características singulares, incluindo sua cultura e tradição. O Cariri é conhecido por valorizar fortemente suas tradições culturais, manifestadas em festivais, artesanatos e na religiosidade. Além disso, o Cariri destaca-se pelo turismo religioso, que atrai peregrinos de diferentes lugares. A urbanização do Cariri, assim como em muitas regiões, ocorre por uma série de motivos interligados, que impulsionaram e impulsionam o crescimento e a concentração populacional nas áreas urbanas. No caso do Cariri, o processo de urbanização pode ser impulsionado por sua diversificação econômica, pela oferta de serviços e pela dinâmica do mercado. Como principal característica metropolitana, tem-se a integração dos fluxos, que vão se adensando ao tecido urbano, promovendo uma expansão horizontal e também vertical. Criada em 2009, a região metropolitana do Cariri é um cenário pulsante de desenvolvimento urbano e cultural. Composta por municípios como Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e outros, essa região se destaca pelos aspectos urbanos, que refletem sua história, economia e diversidade cultural. Juazeiro do Norte, um dos principais centros urbanos, desempenha um papel de centralidade urbana e econômica, apresentando um ambiente diversificado, marcado pelos aspectos culturais, econômicos e sociais. Juazeiro se tornou então um centro urbano dinâmico. Esses aspectos compõem então um ambiente multifacetado de Juazeiro. A cidade de Crato se destaca por suas funções urbanas, notadamente comercial, educacional e de lazer. Há a presença de instituições de ensino superior, como a Universidade Regional do Cariri, contribuindo para o desenvolvimento educacional da região. Os aspectos urbanos do Crato evidenciam uma cidade que mescla sua história com o desenvolvimento urbano, voltado para os comércios e serviços de educação. A cidade de Barbalha, assim como as outras cidades, apresenta características urbanas que refletem seu desenvolvimento econômico e sua identidade cultural, abrigando a função industrial. Os aspectos urbanos que compõem a dinâmica de Barbalha é a preservação de suas tradições e o desenvolvimento urbano. Um importante empreendimento que tem contribuído significativamente para o desenvolvimento urbano de Barbalha foi o Complexo Ambiental Mirante do Caldas, que impulsionou o desenvolvimento econômico da cidade e incentivou melhorias na infraestrutura urbana. Crajubá é a sigla utilizada para abreviar o nome dessas três cidades, Crato, Juazeiro e Barbalha, que compõem uma conurbação. Elas se integram e a paisagem urbana se torna homogênea. Diante da complexidade do espaço urbano e das relações de produção que se desenvolvem nessas cidades, esse aglomerado é capaz de centralizar fluxos de pessoas, mercadoria e capital, em escala intra- e extra-regional, tornando-se, portanto, um espaço de dinamismo. Essa integração entre as cidades facilita a mobilidade da população entre eles. Contudo, a região do Crajubá é um exemplo de como a conurbação pode ocorrer devido à expansão urbana em áreas metropolitanas. Santana do Cariri é uma cidade localizada nessa região do Cariri. Embora seja uma cidade de porte menor em comparação às cidades vizinhas como Juazeiro e Crato, Santana do Cariri também experimenta um processo de urbanização e desenvolvimento. Santana do Cariri tem um centro urbano onde estão localizados estabelecimentos comerciais e serviços públicos. A cidade é rica em cultura e história, além de ser conhecida também
por suas atrações naturais, incluindo formação geológica e fósseis. O processo de urbanização de Santana do Cariri é uma combinação de desenvolvimento econômico, de preservação cultural e que evidencia as dinâmicas únicas dessa cidade. Por fim, a urbanização do Cariri é um processo complexo. Essa região é uma área rica em cultura e história, com aspectos urbanos que refletem uma combinação de desenvolvimento econômico e evolução urbana. Mas e a atividade turística no Cariri? O Cariri cearense é conhecido pelas suas potencialidades com um grande acervo paisagístico, histórico, cultural e natural. A presença dos segmentos turísticos na região vem se destacando e movimentando a economia local, considerando que, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, de forma sucinta, o turismo ele pode ser entendido como deslocamento de pessoas para locais fora do seu entorno habitual, visto que o turismo e as suas segmentações têm sido usada como estratégia de ordenamento da atividade, com fins de planejamento e também para a gestão do mercado. O turismo no Cariri ele é privilegiado pela sua localização, tanto pelos aspectos voltados à biodiversidade, o clima, os eventos e as manifestações culturais, a religiosidade e o valor do patrimônio histórico e cultural presente na região, podendo perceber que a presença de novos investimentos e empreendimentos turísticos tem crescido e valorizado, principalmente para o mercado imobiliário. Dessa forma, pode-se perceber a relação existente entre o turismo e o processo de urbanização dos municípios que fazem parte do Cariri cearense. A expansão urbana ela pode ser explicada a partir de vários outros processos econômicos ocorridos na região. No entanto, as contribuições das práticas turísticas são também impulsionadoras. Segundo Coriolano, a atividade turística se desenvolve por meio dos elementos dos espaços geográficos, notando claramente a relação da geografia com o turismo. O Cariri conta com a forte presença do turismo religioso, sendo caracterizadas principalmente pela ida a locais que possuem forte conotação religiosa, assim como a visitação em santuários e nas igrejas. A religiosidade na região é movida pela fé de milhões de pessoas anualmente. A presença desse tipo de turismo entre os municípios acaba englobando grandes deslocamentos coletivos em massa, destinados às datas celebrativas do calendário religioso, entre os diferentes meses do ano. Dessa forma, durante todo o ano, existem constantes peregrinações, principalmente em datas específicas, as chamadas romarias. Diante disso, são vistos o sagrado e o profano entrelaçados. Os deslocamentos dos romeiros são em sua maioria vindos dos estados da nossa região Nordeste, com a destinação principal para Juazeiro do Norte. O município de Juazeiro é um dos maiores centros religiosos do Brasil, atraindo grande fluxo de peregrinos e devotos do Padre Cícero, figura que exerceu grande influência no cenário religioso e político deste município, entre o final do século XIX e início do século XX, ficando sua trajetória marcada na história de Juazeiro do Norte. Sendo assim, pode-se considerar que a presença da religião e da fé como também um dos aspectos importantes na produção espacial urbana do referido município. Porém, o turismo religioso não se concentra apenas em Juazeiro do Norte, mas também em uma forte presença em Barbalha. O município de Barbalha é popularmente conhecido pela Festa do Pau da Bandeira, que integra as celebrações de Santo Antônio e tornou-se um marco na história do estado do Ceará. Além do mais, a festa de Santo Antônio ela não envolve apenas uma festividade religiosa, mas toda uma abordagem histórica, cultural, social e econômica. Também nos últimos anos, podemos aferir sobre o crescente fluxo de turistas movidos pela fé para o município de Santana do Cariri,
onde podem visitar o Santuário da Menina Benigna, a primeira beata do Ceará, a devoção à heroína da castidade, movimentos católicos da região do Cariri, principalmente no local onde ocorreu seu martírio. Além disso, Santana do Cariri agrega outros atrativos turísticos, e entre eles o turismo científico regional. Por exemplo, o Museu de Paleontologia Plástico Cidade Nuvens da Universidade Regional do Cariri, que integra o território do Geoparque Araripe. É um dos equipamentos mais visitados da região do Cariri, guardando uma das maiores coleções de fósseis do período Cretáceo. Entre os geossítios que se destacam por essa riqueza paleontológica estão o Parque dos Pterossauros e a Pedra Cariri. O geossítio Parque dos Pterossauros é uma área que são realizadas as escavações paleontológicas, sendo um dos principais sítios de fósseis em todo o Nordeste brasileiro e além de ser uma das partes mais férteis da bacia do Araripe. Em várias cidades da região do Cariri, encontra-se lugares que extraem a chamada Pedra Cariri, que são lavras de calcário que servem para construções. Inclusive, é necessário bastante esforço para coletar os fósseis encontrados nas lavas de calcário e, assim, serem encaminhados para o Museu de Paleontologia da URCA. Diante do trabalho de preservação, coleta e registro dos fósseis, envolve um trabalho em conjunto com várias pessoas, como os estudantes, os pesquisadores e os próprios trabalhadores dali. Uma outra destinação é o Geossítio Pontal da Santa Cruz, localizado no topo da Chapada do Araripe, onde é um ponto de observação panorâmica do município de Santana do Cariri. A lenda do local e a vista das belezas da Chapada do Araripe despertam e encantam os turistas. Segundo os estudos, a busca de atender às necessidades das pessoas que procuram contato com a natureza surge o ecoturismo. E diante de tanta diversidade no Cariri cearense, é tido como uma região que possui grande potencial para essa prática, possuindo diversos sítios geológicos e paleontológicos, despertando o interesse de atividades ecoturísticas na região. Falar do Cariri cearense tem que frisar também o Complexo Ambiental Mirante do Caldas, em Barbalha, onde conta com o teleférico, o Centro de Interpretação Histórica Ambiental da Chapada do Araripe, o Borboletário do Cariri e a vista magnífica da região, além de contar com a trilha na Floresta Nacional do Araripe e Apodi. E é esse o Cariri que atrai olhares e boas experiências. A religiosidade sempre possuiu importância para a sociedade. Afinal, quantas cidades tiveram seu desenvolvimento em torno de uma igreja matriz? Portanto, um dos aspectos observados no Cariri cearense foi a presença do sagrado, mas não só do sagrado, e sim a dualidade do sagrado e do profano no mesmo espaço. Então, ao visitar os municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha e Santana do Cariri, observamos o poder do sagrado no espaço ao vermos a paisagem religiosa materializada no espaço e as marcas da religiosidade do grupo social que as construiu no espaço e no tempo sagrado. As procissões, romarias e festas religiosas no geral que acontecem nessas cidades são atos de culto externo, onde o sentimento religioso e a devoção popular destacam-se como o momento mais importante para os fiéis romeiros comerciantes. De acordo com Zeni Rosendahl, as procissões têm origens no período colonial e eram tidas como estratégia de conversão pelo clero, cujos membros eram considerados agentes oficiais da religião e auxiliares da coroa portuguesa na preservação da fé entre o povo. Então, a procissão representa a passagem da Eucaristia pelas ruas da cidade, e essa solene celebração litúrgica do Corpus Christi destinava-se a exteriorizar os sentimentos religiosos de louvor, súplica, penitência e agradecimento, de modo a realçar a pompa das solenidades em torno do sagrado. A religiosidade popular apresenta diversas manifestações do sagrado e também do profano. O lugar ele não possui somente um significado, mas sim interpretações plurais.
O homem faz a presença do sagrado ser lucrativa, ele se aproveita da tradição para promover o espírito comercial e a massificação da cultura, se apropriam do calendário religioso, dos momentos de convergência da movimentação social em torno das festividades dos municípios para se promover a partir do espírito comercial. Ou seja, a religiosidade tornou-se um elemento que ajudou essas cidades a se desenvolverem economicamente, pois a visitação de turistas e romeiros movimenta a economia, pois demandam uma série de serviços. Agora, nós vamos conhecer as principais festas religiosas das cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha e Santana do Cariri. Juazeiro do Norte é a principal cidade da região metropolitana do Cariri, onde no seu processo de formação teve uma figura importante que foi Padre Cícero, ícone da fé não só de Juazeiro do Norte, mas de toda a região caririense. A paisagem da cidade ganhou um estatuto de sagrada, tendo a fé e o trabalho como fórmula de progresso. A sociedade, cultura, política e economia do município é baseada na religiosidade. Juazeiro do Norte, ao longo do tempo, tornou-se um dos principais centros de peregrinação do Brasil, pois além de ser o maior centro do catolicismo popular da América Latina, é o segundo maior centro de romarias do Brasil. O ponto de visitação principal de Juazeiro do Norte é o Geossítio Colina do Horto, onde estão a estátua do Padre Cícero, o Museu Vivo, o Santo Sepulcro e a Muralha da Sedição de 1914. Duas datas marcam o calendário religioso de Juazeiro do Norte, que é em fevereiro, onde acontece a festa de Nossa Senhora das Candeias, e março, onde é realizada a Semana do Padre Cícero. Em Barbalha, entre os meses de maio e junho, acontece a festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Essa festa é uma das maiores expressões culturais do município. Possui mais de 8 décadas de festejo e há uma diversidade de rituais, tendo em destaque a festa do pau da bandeira. Esse ritual se divide em duas fases. Na primeira, há o corte da árvore, onde dezenas de devotos se adentram na mata e derrubam uma árvore de grande porte. O tronco é deixado no meio da floresta para secar. Alguns dias depois, começa a segunda fase, onde os devotos pegam o tronco cortado e carregam nos próprios ombros até o centro da cidade e erguem-no diante da igreja matriz de Santo Antônio, com uma bandeira do santo. O cortejo é acompanhado de apresentações culturais, além de shows com artistas regionais e milhares de pessoas que ocupam as ruas de Barbalha. A festa de Santo Antônio de Barbalha é classificada como uma festa sacro-profana, da qual tem conteúdo mítico religioso de base, envolvendo festejos profanos de alta relevância. Juazeiro promove a um só tempo uma utopia e realização de uma sociedade urbana baseada na fusão entre fé e trabalho, estendendo-se a uma possibilidade de convívio que aparentemente contraditória permite o encontro do sagrado e do profano. Por último, temos o município de Santana do Cariri. Santana do Cariri é uma cidade com menos de 20 mil habitantes, mas com um fluxo de fiéis, romeiros e turistas intenso. A cidade foi palco de um terrível caso de feminicídio, que foi da Beata Benigna Cardoso, que aos 13 anos de idade foi morta por Raul, um homem que se dizia apaixonado por ela. A menina foi assediada por algum tempo e no dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti, lutou para se defender dos ataques de Raul, mas infelizmente foi morta com golpes de faca proferidos por ele. Beatificada em 24 de outubro de 2022, Benigna tornou-se símbolo de castidade, e um santuário está sendo construído para ela, obra que irá atrair ainda mais visitantes para a cidade. Ao visitarmos o Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e o Santuário da Menina Benigna, em Santana do Cariri, observamos práticas do profano em um lugar sacralizado. Portanto, podemos concluir que o sagrado e o profano se manifestam em um mesmo espaço, provando que o espaço não é homogêneo, mas que ele é plural. Um aspecto importante que é a criação de atrativos para um município que não só tem a religiosidade enquanto dinâmica, né, de atração de pessoas, mas também o turismo religioso. Então, não à toa a gente viu lá em Quixadá, por exemplo, um equipamento que envolve centro de convenção, hotel, local de oração, local de promessa, a igreja, o estacionamento, né? Aqui se dá da mesma forma. A gente tem um estacionamento ali. Tem gente que vem pra ver a noite, por exemplo, aqui. Né? Tem gente que vem comer nos restaurantes que ficam aqui embaixo. Né? Então são essas dinâmicas que acabam contribuindo com outras atividades econômicas na região. E o teleférico é uma delas. É o VLT, né? É o VLT que liga
Juazeiro ao Crato, né? Localizado no nordeste do Brasil, o estado do Ceará apresenta uma diversidade biológica notável, incluindo a fauna e a flora singulares. Com características típicas da região semiárida, sua vegetação é constituída predominantemente pela caatinga, e o meio a esse tipo de vegetacional são encontrados tipos secundários, como a mata úmida, o cerrado e o carrasco, compondo assim a vegetação regional, incluindo o território Geoparque Araripe, que apresenta um relevante valor na manutenção do equilíbrio hidrológico, climático e ecológico, desse patrimônio de importância incalculável. As nascentes de água existentes na região da Chapada do Araripe revelam grande importância para o abastecimento público da população do Cariri e foram fundamentais na época de ocupação desse território. As nascentes de água dessa região surgem precisamente no contato de dois tipos de arenitos: os arenitos permeáveis da formação de Exu, do topo da Chapada, e os arenitos impermeáveis da formação do Arajara, da altitude média de 730 metros. Ao todo, são conhecidas 348 fontes naturais de água que nascem no supé da Serra do Araripe, sendo 297 do lado cearense. Essa grande concentração de nascente da parte cearense da Chapada é explicada pela camada de rochas que compõe e que possui uma inclinação a cerca de 6 graus em direção ao estado do Ceará, ao norte. Essa situação permite que a água da chuva que precipita sobre a chapada se infiltre nas rochas e retorne à superfície das nascentes naturais. A área da Chapada do Araripe e seu entorno caracteriza-se pelo clima tropical úmido. Esta região está submetida às condições climáticas subúmidas e com um regime de chuva bastante irregulares, uma vez que a distribuição anual da chuva se caracteriza pela grande concentração em poucos meses. Nessa região, a chuva mais significativa ocorre no mês de fevereiro, onde se inicia a chamada quadra chuvosa, podendo estender-se até junho, dependendo das condições oceânicas e atmosféricas atuantes. O regime das chuvas varia entre média de 700 a 1000 mm por ano. As variações térmicas anuais das áreas da Chapada do Araripe são muito baixas, sendo que as temperaturas médias se situam geralmente entre 23 graus Celsius e 27 graus Celsius. O período de maio a agosto é o mais omisso, com temperatura média entre 21 graus Celsius a 25 graus Celsius. Todas essas condições climáticas intrínsecas a esta região são diretamente condicionadas pela Chapada do Araripe, uma vez que seu relevo interage com as massas de ar, proporcionando um clima relativamente umesso em relação ao entorno semiárido. Esta característica climática também interfere na fauna e na flora da região. O município do Crato está localizado na região do Cariri, no estado do Ceará. A região é conhecida por sua rica biodiversidade e geodiversidade. A formação do Crato, que se estende por toda a região, é famosa por seus fósseis de dinossauros e outros animais pré-históricos. Além disso, a região é rica em recursos hídricos, com vários rios e riachos que fluem pela área. A vegetação é composta principalmente por caatinga, um bioma exclusivo do Nordeste brasileiro, que é caracterizado por arbustos e árvores resistentes à seca. A fauna da região é diversa, com várias espécies de aves, répteis e mamíferos. O clima é semiárido, com chuvas concentradas no primeiro semestre do ano. A temperatura média anual é de cerca de 25 graus Celsius. Juazeiro do Norte é um município brasileiro localizado na região metropolitana do Cariri, no sul do estado do Ceará. A sua vegetação predominante é a típica semiárida, mais especificamente as florestas caducifólias espinhosas. O relevo do município é composto por duas formas. A primeira ela é composta pelos planaltos, pouco dessecados, na depressão sertaneja, e ao sul, mais destacando-se a topografia do relevo do planalto da Chapada do Araripe.